Deus. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Podem tomar o seu assento. Deus faz presente neste lugar. Deus marcou encontro conosco nesta noite. Aleluia. Põe a mão na altura do seu coração. O seu coração é o solo onde a semente precisa penetrar. E quando ela penetra, quando a semente, que a palavra penetra, ela possa germinar e gerar frutos, que possa glorificar, que possa exaltar e engrandecer o seu nome. Pai, eu quero neste momento, Senhor, em confirmação com a oração da tua filha, faz, Senhor, mais uma vez em nosso meio. Pai, como de costume, é necessário, Senhor, que o pregador nessa noite diminua, mas que o Senhor cresça poderosamente em nome de Jesus. Pai, eu te peço palavra de sabedoria, eu te peço palavra do conhecimento. Faz mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema nessa noite é: a quem procuras? A quem você veio procurar nessa noite? A quem nós viemos procurar nesta noite? Domingo de Páscoa. Hoje é um domingo diferente, em daqueles em que a gente para lembrar que a nossa fé não está num túmulo vazio, mas está sim viva, juntamente com o Cristo vivo. Então eu começo a perguntar: a quem procuras? Esta mensagem nessa noite possa vir como um abraço de Deus para nos lembrar que mesmo quando não vemos, Ele se encontra ali. Nos chamamos, Ele se encontra ali, mesmo que nós não vejamos, nós estamos vendo. Ele se encontra pertinho de nós. Ele está do teu lado aí nesta noite e chamando cada um de nós pelo nome, como fez com Maria. Quantas vezes eu, você, nós choramos, sentimos perdido, sentimos esperando algo acontecer e nada acontece. Esquecemos que Ele já ressuscitou. Esquecemos que Ele já venceu a morte. Esquecemos que Ele está do nosso lado. Que esta palavra nesta noite possa nos despertar, que eu e você possa reconhecer que a presença dEle, mesmo das nossas dores mais silenciosas, Ele faz presente em meio às nossas dores silenciosas, e só você e Ele sabe. O versículo base na nossa mensagem nesta noite está lá em João, capítulo 20, versos de número 15. Aleluia! Glória a Deus! É o texto-chave da mensagem nesta noite. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15. Quem achou diz amém? Eita, glória, escutei um amém de homem macho aí. Um amém de corintiano. Glória a Deus. João 20, 15 diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu levastes, disse-me onde puseste, e eu o levarei. A palavra-chave nessa noite é esperança. Há uma esperança, porque Ele está ressuscitado. Maria Madalena, ela foi ao sepulcro bem cedo. Ainda o sol não havia nem nascido ainda, era noite. E ela foi ao sepulcro. Em meio à escuridão, carregando o seu coração a dor de uma perca insuportável. Mas ao Maria chegar ao sepulcro, ela encontrou naquele lugar a pedra removida. Ela não encontrou o corpo de Jesus, o corpo do Senhor não estava mais lá. E em meio a lágrimas, em meio ao desespero, em meio ao apavoramento naquele momento, imagina, ela foi até em ver o corpo de Jesus, foi até em poder, talvez, esperar que talvez ela via Jesus ressuscitado, porque ela foi lá, ela tinha certeza, se ela foi ao terceiro dia naquele sepulcro, porque ela havia crido que Jesus havia de ressuscitado. Mas naquele momento de apavoramento e desespero, ela não encontra o corpo.
E em meio às lágrimas, ela ouve a voz de alguém que parecia um jardineiro e diz assim para ela, como está dizendo para mim e para você nessa noite: mulher, por que choras? Homens, mulheres, por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão desesperados? A quem procuras? Essa pergunta que o Senhor Jesus, Maria achando que era um jardineiro, ecoa até hoje em nossos corações. O que procuras, filho? O que procuras, filha? Ela ecoa num coração abatido. Talvez eu estou falando com alguém que está aqui nessa noite, ou com alguém que vai me ouvir. O seu coração está abatido, o seu coração está desesperado. Talvez você está apavorado, talvez você não consegue achar uma solução. E o Senhor pergunta nessa noite: a quem procuras? Quantas vezes eu e você, nós nos perdemos em meio às lágrimas? Quantas vezes eu e você, nós nos perdemos em procura de resposta, em procura de um consolo, de uns sentidos, e nada, não sentimos nada. Maria estava tão consumida naquela noite, naquele dia, naquela manhã, pela dor. A dor estava tão tensa no coração de Maria, dilacerado, pois havia matado a pessoa que ela mais amava. Arrancaram dela a pessoa que ela mais amava. E ela não amava Jesus pelos seus feitos. Ela não amava Jesus pelos seus milagres. Ela não amava a mão de Jesus. E hoje a maior tristeza de muitos evangélicos, eu acredito que não faz parte da nossa igreja, amar as mãos de Jesus. Não. Que esta igreja possa crescer não amando as mãos de Jesus, mas amando de verdade a presença dele. Que doe o que doer, custe o que custar. O importante é a presença dele. E Maria estava ali em meio às dores. Pela dor, e aquela dor foi tão tensa que ela não reconheceu aquela que ele mais amava. Ela não conheceu a voz de Jesus ressuscitado. E Jesus estava ali diante dela. Ela não conheceu a voz. Eu acredito que talvez ela estaria descosta. E Jesus fala assim: mulher, a quem procuras? Porque se ela tivesse visto, eu acredito que ela pulava no colo e no peito dele. E Jesus está aí pertinho de você. O que você vai fazer com ele nesta noite? O que procuras? Essa cena revela algo profundo para as nossas vidas nessa noite. Muitas vezes, eu, você, nós, estamos tão focados na dor, estamos tão focados nos gigantes da vida, nos gigantes que têm levantado, estamos tão focados nas perseguições e ficamos perdidos. E deixamos de perceber que o milagre que está acontecendo diante dos nossos olhos. Ei, Jesus está do seu lado. Ele nunca vai te desamparar. Não tema. Nada vai vir sobre os seus ombros aquilo que você não pode suportar. Ele está vivo. Mas Maria só enxergava a ausência de Jesus. No meio desse tudo, desse alvoroço que você está passando, ou como está a tua vida, não sei. O que você tem enxergado? Um alvoroço? Um vendaval? Ou você tem enxergado Jesus no meio dessa tempestade? Como nós, quantas vezes olhamos para a vida com os olhos embaçados, com os olhos cheios de lágrimas, sem perceber que a resposta do céu já chegou para a tua vida. Ele está vivo. Quando Jesus chama Maria pelo nome, Maria! Ele chama eu e você nessa noite pelo nome. Cida, Geraldo, Nadir, Débora, Cristiano, Carolina. Que procuras nessa noite? Que procuras? Se é um milagre, ele é um milagre. Se é uma porta de emprego, ele é a porta de emprego.
Se é prosperidade, Ele é prosperidade. Se é restauração, Ele é restauração. Se é conversão do marido, da esposa, do filho, Ele é conversão. Quando Jesus chama Maria pelo nome, tudo muda. Tudo muda. Eu nunca vou esquecer. Quando o dia o Senhor me chamou pelo nome. Cristiano, eu tenho algo lindo para fazer na tua vida. Onde estávamos nós quando Ele chamou você pelo nome? Onde você estava? Você tem os ouvidos sensíveis ainda a ouvir Ele às vezes te acordar? Ou ouvir às vezes quando você está dirigindo? Você tem ouvidos sensíveis ainda quando você põe a cabeça no travesseiro? Ele fala assim, você não vai falar comigo hoje? Mas boa noite. Eu sei que você está cansado. Mas amanhã nós nos falaremos. Fique tranquilo. Eu vou vigiar seu sono. Será que nós temos vozes sensíveis a ouvir ainda? Ele diz, ei, levanta! Não acabou. Eu tenho algo ainda para realizar na tua vida. Ei, não desista, não pare agora, continue! Não pare! Ei, o gigante só está se levantando, porque eu tenho algo maior para fazer na tua vida. Sabe por que Davi foi rei? Porque ele encarou o gigante de frente. Não com a força dele, mas com a força dos braços do Senhor. Isso que você está passando não é para te paralisar. Não é para te parar. Bastou ela ouvir o nome e tudo mudou. Bastou ouvir a voz e ela reconheceu. Sabe por que Maria reconheceu a voz do Senhor? Porque cada um de nós conhecemos a voz do nosso pastor Jesus. Eu não falo a voz do Cristiano. Eu falo a voz do pastor dos pastores, que é a do Senhor Jesus. Ele não apenas ressuscitou, Ele continua chamando cada um de nós pelo nosso nome. Ele continua chamando eu, você, a nós, dizendo, levanta os seus olhos, convidando a mim e você a levantar os nossos olhos da dor e enxergar a vida nova que Ele quer nos oferecer nessa noite. Talvez você encontre perdido aí, que está mexendo no meio das dores, das decepções, das mágoas, das frustrações, do desamparo, do abandono. Ele nunca te abandona. A ressurreição não é apenas um evento onde nós vamos celebrando, nós estamos celebrando esta noite uma vez por ano, não! A ressurreição, amada igreja, ela é a realidade diária de quem crê. Você crê que Jesus ressuscitou entre os mortos? Você crê que Ele está vivo? Você crê que Ele está vivo e Ele mora dentro de você? Então todo dia para nós é ressurreição. Porque se não fosse Ele, o que seria de nós? Então todo dia quando você abre os olhos, quando Ele não te recolhe para a glória, então todo dia nós encontramos vivo e a ressurreição dele está declamada dentro de nós. Porque se um dia deixarmos de acreditar que a ressurreição dele habita dentro de nós vamos perecer. Porque se hoje vivemos, é porque a vida dele está em nós. Porque se não fosse a vida dele em nós, a nossa vida não teria sentido algum. A nossa vida não valia a pena. E ao renascer a esperança e a certeza de que a morte não tem a última palavra. Nesse dia, há 2000 anos atrás, Jesus estava dizendo para a morte, morte, você não é maior do que eu. Ei, isso que você está passando não é maior do que Jesus. Não é maior do que Jesus. A última palavra não foi da morte. A morte do que parecia o fim, na verdade, só foi o começo de algo glorioso. Ei, tem algo glorioso da parte de Deus, vai manifestar na sua vida. Em nome de Jesus, tem algo glorioso da parte de Deus para se manifestar na sua vida.
mas para que algo de Deus, algo glorioso de Deus venha manifestar na minha vida, venha manifestar na sua vida, venha manifestar em nossas vidas, nós precisamos ser persistentes em meio calabiano, em meio às lágrimas, em meio às dores, nós precisamos persistir. Maria chegou no túmulo, não encontrou Jesus, Maria chorou, Maria se desesperou, mas ela não saiu, não tirou os pés daquele túmulo, mesmo seus olhos não vendo Jesus, mesmo seus olhos não contemplando que o corpo de Jesus, mas ela não saiu dali, ela não se reteu dali, mesmo desesperada, mesmo com medo. Ela foi a primeira a ver Jesus vivo. Isso não foi por acaso. Isso foi para mostrar para mim, para você, para nós. Sabe por que ela ficou ali? Chorou. Porque ela chorou. Mesmo chorando, ela ficou ali buscando. Ela insistiu, ela encontrou. Só encontra quem insiste. Só recebe quem persiste. Persista. Não desista. Perdão, Deus. Hoje eu queria desistir. Mas eu não posso desistir. Eu não posso. E ela encontrou Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui com essa linda lição dessa persistência em meio às dores? O milagre acontece para quem permanece, mesmo em meio ao luto. O milagre acontece para quem permanece, mesmo em meio ao luto. Há milagre da parte de Deus sobre esta igreja. Há milagre da parte de Deus sobre cada pessoa desta igreja. Há milagre da parte de Deus sobre cada família desta igreja. Há milagre da parte de Deus sobre cada jovem, adolescente, homens, mulheres, sobre cada casamento desta igreja. Eu quero declarar sobre a tua vida. Há um milagre da parte de Deus. Não é porque o cristiano está declarando, não. O cristiano também precisa deste milagre. É porque nós estamos aqui reunidos procurando, não um cristiano, não uma religião, não. Nós estamos procurando um Cristo vivo que habita em meio de nós. Ele habita no meio de nós. Talvez você esteja como Maria. A live tá boa, filho? Talvez você esteja como Maria, chorando, diante de uma perca, diante de uma decepção, ou você está em uma confusão danada na tua mente, que decisão tomar, o que fazer. Jesus também te pergunta hoje, como ele me falou no meu íntimo, agora, por que choras? Quem procuras? Ele está mais perto de quem você imagina. Mas às vezes, no meio do desespero, no meio de tanta dor, de tanta dúvida, de tanta incerteza, deixamos de enxergar que a resposta já chegou. E ele pede nesta noite para mim e para você: busque o Cristo vivo. Ele não está mais morto. Ele vive. E se ele vive, o milagre ainda também viva. E vive sobre a tua vida. Porque você é um milagre. Ah, se não fosse ele. Não procure entre os mortos. Ele ressuscitou.
quando eu e você, nós entendemos isso, e quando o país entender isso, e quando este bairro entender isso, e quando os nossos vizinhos entender isso, Ele está vivo e quer viver e morar dentro de nós. Tudo muda, tudo transforma, tudo transforma. Ele muda tudo. Sabe o que eu aprendo? A ressurreição não é só um evento histórico, é uma realidade espiritual que transforma os corações até os dias de hoje. Quem tem o coração transformado por essa ressurreição? Não se preocupe não, tá? Ainda estamos em obra. Perfeito. Só existiu Jesus e morreu de braços abertos, abraçando a nossa imperfeição. Que eu e você, nós possamos orar dessa forma nessa noite. Possamos dizer assim: Senhor Jesus, obrigado por vencer a morte e me dar vida. Às vezes, como Maria, fico tão perdido na dor que não te reconheço. Abra os meus olhos para te ver, mesmo em meio às lágrimas. Mesmo em meio às lágrimas. Restaura a minha esperança. Fortaleça a minha fé. Renova em mim a alegria de te servir. Quantos perdeu a alegria de servir o Senhor e a obra dele? Renova em mim a tua presença. Que eu nunca esqueça que tu está vivo e comigo está todos os dias. E esta semana, eu, você, nós, possamos fazer uma oração sincera a Ele e perguntar para nós mesmos a quem realmente estamos procurando. Que eu e você, nós, possamos voltar aos nossos olhos para o Cristo vivo, pois Ele é tudo que a nossa alma precisa. Ele é tudo que a nossa alma precisa. Quantas vezes choramos, nos sentimos perdidos, esperando algo acontecer e esquecemos que Ele já ressuscitou, Ele já venceu a morte, Ele está do nosso lado. Que esta palavra possa despertar em nós hoje. Que nós possamos reconhecer a presença dEle, mesmo em meio às nossas dores silenciosas. Eu já estou prestes a concluir. Mas em poucos minutos eu termino, mas eu quero terminar respondendo a pergunta que eu iniciei no começo. Que possamos estar sempre procurando o senhorio de Cristo em nossas vidas, e não apenas o seu milagre. Que possamos desejar a sua intimidade, e não apenas as suas mãos. Que possamos desejá-lo ardentemente como Pai, que possamos desejá-lo ardentemente como amigo, que possamos a desejar ardentemente como seu discípulo, que possamos a desejar ardentemente como o meu Senhor e seu servo. Que possamos querer sermos sempre seu servo, onde o nosso maior desejo, o meu, o seu, o nosso, seja realmente gastar as nossas vidas em prol do Evangelho, para que vidas se rendam a Cristo através de nós e dos nossos serviços para Ele. Que não sejamos como o jovem rico, preso nas riquezas deste mundo. Por favor, não sejamos como o jovem rico preso na riqueza desse mundo. Que não sejamos como os discípulos de Emaús, que iam o caminho contrário da ordem do céu. Qual é o caminho que você quer percorrer? É a ordem do céu, é a tua vontade, é o teu desejo. Como foi os discípulos de Emaús, havia uma ordem para ficarem em Jerusalém, e eles foram o caminho contrário. Que não sejamos como estes discípulos,
Que não sejamos como Marta e Maria, como Marta, à procura de tanto o que fazer. E não esquecemos da melhor parte, que é o relacionamento com Ele. Que não sejamos como Marta e Maria, que pensam que o tempo de Deus é o mesmo que o nosso e que Jesus está atrasado. Que possamos de verdade, buscar de verdade este Jesus, para sermos onde estivermos sua carta viva, que os ímpios precisam ler, para testemunhar essa linda transformação que somente Cristo pode ocasionar. E quando lembrarmos do passado, que seja apenas para testemunhar que Cristo está vivo, que Cristo está vivo, e que graças à sua graça, hoje eu também estou vivo. Porque Cristo vivo é a esperança para as famílias que se encontram em caos, e principalmente para vidas que estão em caos. A quem tu procuras? Feche os seus olhos. É você e Deus. Palavra rápida, mas que ela possa ser certeira no nosso íntimo do nosso coração. Daqui a pouco, nós vamos participar da mesa com o Senhor. Não triste, mas alegres, porque o Senhor, um dia, vai estar junto conosco, servindo cada um de nós. E é o momento dessa ordenança que o Senhor nos deu. Mas antes de participarmos da mesa, porque nós viemos procurar a Ele, eu tenho certeza, você saiu da sua casa para procurar ao Cristo vivo.